Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Vamos ler até o versículo 10. Amém? Evangelho de João, capítulo 10. Ô Vinícius, abre mais, estou me escutando mais por aí do que por aqui. Se puder aumentar aqui um pouquinho. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Senhor, nos abençoa nessa manhã através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor fale com o Teu povo aquilo que o Senhor quer falar. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nessa manhã vamos falar sobre o tema revestidos. Revestidos. Versículo 10, pode deixar no versículo 10, por favor. O versículo 10 do texto que nós lemos diz que o ladrão ele vem somente para roubar, matar e... Isso quer dizer que existe alguém que está tentando roubar aquilo que Deus já te deu. Você entende isso? Existe alguém que está tentando roubar aquilo que Deus já te deu. Veja que no texto Jesus disse que Ele deu a vida, que Ele é a porta, que todos os que entram por Ele serão salvos. Mas há uma batalha que nós travamos quase que todos os dias contra um inimigo que nós não podemos enxergar. E não conseguiremos vencer esta batalha se nós não estivermos na presença do Senhor. Se nós não estivermos revestidos do poder de Deus, nós não conseguiremos vencer essa batalha. Porque, meus irmãos, não há um só dia em que nós não sejamos tentados, sim ou não? Ou é só comigo que acontece? Porque a Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém. Quem tenta é o inimigo, o Senhor nos prova. E a prova é para nos edificar, a prova é para nos fazer crescer, a tentação é para nos derrubar. É por isso que Deus não tenta, porque Deus não quer te derrubar, Deus quer que você cresça. Você pode dizer amém? Deus quer que você progrida. Mas o inimigo, ele quer te derrubar, ele quer acabar com você, ele quer minar a sua fé. E Jesus está dizendo que ele é a porta, mas existe um ladrão que tenta roubar, que tenta matar e destruir esta bênção que ele deixou para nós. Como vencer esta luta? Como vencer esta batalha? Lucas capítulo 10, versículo 19. Preste atenção nessas palavras de Jesus também. Ele disse que é a porta, ele disse que aqueles que entram por ele serão salvos, mas ele também disse que existe um ladrão, existe alguém que quer roubar esta bênção. Mas veja o que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que eu dei a vocês o que, igreja? Autoridade. E o que significa autoridade? Que nós temos poder, não um poder que é nosso, mas um poder que vem da onde? De Deus. Para quê?
para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente lhes causará o quê? Então eu quero que você entenda nesta manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, que para vencer esta batalha, esta luta que se apresenta todo santo dia, só se nós estivermos revestidos do poder de quem? De Deus. Não existe outra maneira. Não existe outra forma de vencer essa luta. Talvez você pense assim, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se alguém orar por mim, se alguém me der uma palavra, meu irmão, minha irmã, somente revestido pelo poder de Deus, vamos vencer essa batalha. E ninguém é revestido do poder de Deus se estiver longe de Deus. Você entende isso? Longe de Deus não há revestimento. Longe da presença de Deus não existe autoridade para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não existe. É por isso que o pastor quase sempre repete as mesmas coisas. O que é que todo crente precisa fazer? Orar, ler a Bíblia e jejuar. São coisas que parecem óbvias, mas é o dia a dia da vida cristã. Há uma frase antiga que diz: pouco oração. Já ouviu essa frase? Complete para mim. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Isso quer dizer que Deus se manifesta à medida que você o busca. E essa busca, ela tem que ser constante, de forma ininterrupta. E não é por obrigação, meus irmãos. Nós não temos que buscar a Deus por obrigação, como se estivesse dando um check numa lista de tarefas. Ler a Bíblia, fiz. Orar, fiz. Jejuar, fiz. Não, você não está cumprindo tarefas. Isso é uma necessidade espiritual para todo aquele que quer andar com Deus. Porque esta batalha, ela vai bater na sua porta. Eu estava uma vez voltando da região dos lagos com a minha esposa no carro. Ela estava ouvindo uma pregação, a gente estava ouvindo junto, e o pastor estava dizendo: olha, nós lutamos contra um adversário que não descansa, nós lutamos contra um adversário que não tem misericórdia. E ele estava usando o exemplo do boxe, a luta de boxe. O que acontece quando dois homens estão no ringue, se enfrentando, e de repente um fica cansado? O que ele faz? Ele vai lá e agarra o oponente. Aquilo é o quê? É um pedido de tempo. Deixa eu respirar um pouco. Quando um boxeador agarra o outro, ele está pedindo para o outro parar um pouquinho para ele respirar. E esse pastor dizia: nós lutamos contra um adversário que, se você parar para respirar, aí é que ele ataca com mais força, porque ele não tem misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, amém? Mas o nosso adversário, ele não tem misericórdia. É por isso que nós precisamos entender que, para vivermos a vida cristã, nós precisamos estar constantemente revestidos de poder. Precisamos estar constantemente na presença do nosso Deus. Posso ouvir um amém? Sair da presença de Deus significa estar exposto. Jesus disse que uma pessoa que se converteu, que creu em Deus, entregou sua vida ao Senhor e se afasta da presença de Deus, ela é comparada ao quê? Jesus comparou essa pessoa aqui a uma casa limpa, arrumada, porém o quê? Vazia. Jesus diz que aqueles que se entregam ao Senhor e se afastam são comparados a casas limpas e arrumadas e vazias.
E o que acontece com essa pessoa? O inimigo vem dar uma olhada, e ele encontra a casa limpa, arrumada, mas vazia. E o que ele fala? Vou voltar para cá, e vou trazer a galera. E ele traz o quê? Isso, palavras de Jesus. Ele traz 7 outros espíritos, e o estado daquela pessoa fica o quê? Pior do que quando ela conheceu a Jesus. Então, meus irmãos, se nós nos afastarmos da presença de Deus, nós ficamos o quê? Expostos. E eu não estou pregando isso para colocar medo em você, não. Eu estou pregando isso para que você entenda a necessidade, a importância e a urgência de permanecer na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Permanecer na presença de Deus é o que há de mais importante para nós. Porque não se trata só de chegar lá, tem que continuar. Você pode dizer amém? Eu vou repetir, não se trata só de chegar lá, tem que continuar. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos será salvo, amém? Amém, coisa nenhuma. Presta atenção na palavra. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Romanos capítulo 13, versículo 12. Olhe o que Paulo escreve à igreja em Roma. Romanos capítulo 13, versículo 12. O que está escrito? Vai a alta noite, e o dia já vem chegando. Ou seja, a noite está indo embora, o dia já está amanhecendo. O que Paulo manda a gente fazer? O que Paulo manda a gente fazer? Deixar o quê? As obras das trevas e nos revestirmos do quê? Meus irmãos, a noite foi embora da sua vida? Está na dúvida, irmão? Misericórdia. Na minha vida a noite já foi embora 40 anos atrás, graças a Deus. E na sua vida? A noite já foi embora também? Dá uma glória a Deus aí então. Já raiou o dia? Então você tem que deixar as obras das trevas. Tem gente na dúvida aí. Se a noite já foi embora, e se já raiou um novo dia, se Jesus já raiou na sua vida, dá uma glória a Deus por isso, então nós temos que abandonar as obras das trevas e nos revestir do quê? Das armas da luz. É o que Deus está esperando de nós. Quando nós vivíamos sem Cristo, nós estávamos nas trevas, a noite prevalecia. Essa comparação de dia e noite, ele está se referindo à vida sem Jesus e à vida com Jesus. Se as trevas já foram embora, se a noite já foi embora, e se já raiou um novo dia, se Cristo já faz parte da nossa vida, então tem que haver uma mudança na nossa vida. Tem que haver essa mudança, porque se nós não mudarmos, se nós não estivermos revestidos, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. E eu quero fazer 2 perguntas para você nessa manhã. A primeira pergunta é: você tem se revestido dessa armadura? Pastor, eu não sabia nem que tinha armadura. Paulo está dizendo que existem armas da luz. Se existem armas da luz, isso significa que Deus preparou para nós me fugiu a palavra agora, quando tem muitas armas juntas, um arsenal, obrigado. Um arsenal, Deus preparou para nós um arsenal que precisa ser utilizado. A pergunta, eu vou repetir: você tem se revestido dessa armadura, das armas que Deus preparou para você usar? E segunda pergunta, você tem se preparado para essa batalha? Porque a vida cristã, meus irmãos, é uma batalha.
A Bíblia fala com todas as letras. Jesus disse para os seus discípulos: se eles vão fazer o que vão fazer comigo, o que dirá o que eles vão fazer com vocês? Então nós temos que estar preparados, meus irmãos, porque se nós entrarmos nessa batalha despreparados, nós vamos sucumbir. A única maneira de permanecermos de pé é usar aquilo que Deus preparou para nós. Você pode dizer amém? Eu vou repetir: a única maneira de nós enfrentarmos essa batalha e ficarmos de pé é usarmos aquilo que Deus preparou para nós. E sabe o que Deus preparou para nós? O que Deus preparou para nós? Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta, preste atenção nisso, a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual, porque ela é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Essa é a batalha que nós enfrentamos. E eu pergunto, mais uma vez: você tem usado as armas que Deus preparou para você? Você tem se preparado para essa batalha? Se a sua resposta para essas duas perguntas é não, isso precisa mudar hoje. Você precisa tomar um posicionamento hoje. Você precisa buscar se revestir do poder de Deus hoje. Porque, mais uma vez eu vou repetir, nós lutamos contra um inimigo que é implacável. Meus irmãos, se ele pudesse, é que ele não pode, ele nos destruiria. É que ele não pode tocar em nós. Mas a Bíblia diz que ele anda ao redor. Procurando, sabe o quê? Procurando o quê? Uma brecha para ele serve. Sabe o que é uma brecha? Uma brecha é uma abertura pequenininha. Uma brecha é uma abertura pequena. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo que todos os dias nós temos uma batalha para enfrentar. Como vamos enfrentar essa batalha? Sozinhos? De peito aberto? Sem preparação? Capítulo 10 desse mesmo, ou versículo 10 desse mesmo capítulo, Efésios 6:10. Só voltar um pouquinho. Veja o que o apóstolo Paulo fala nessa reta final da sua carta à igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo escreve assim: quanto ao mais, sejam o quê? Sejam o quê? Revestidos de quê? De poder e de autoridade. Agora, fortalecidos em quem? Em mim? No pastor? No bispo? No apóstolo? Fortalecidos em quem, irmãos? Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu, não podemos enfrentar esta batalha se não for na força do Senhor. Você pode dizer amém? É só na força do Senhor, meu irmão. É só na força do Senhor, minha irmã. Então o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu, versículo 11. E aí, se nós precisamos
estar fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Como fazemos isso na prática? O apóstolo Paulo diz: vistam. Vistam o quê? Vistam o quê, igreja? A armadura de Deus. Sem a armadura de Deus, nós não vamos conseguir vencer esta batalha. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele é sujo, ele é astuto, ele arma ciladas. E o que é cilada? Armadilha. É para pegar você, é para fazer você cair, é para te derrubar. Mas quando você veste a armadura de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que você vai ficar o quê? Abalado, amedrontado, vai sair correndo, amém? Não, você vai ficar o quê? Firme na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Então vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, que nós acabamos de ler: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13, por isso, primeiro Paulo disse o que? Vistam-se. Agora Paulo diz o que? Por isso, vistam, peguem. Quem é que tem que fazer isso, gente? É Deus que tem que fazer isso por você? É o pastor que tem que fazer isso por você? Quem é que tem que fazer isso? Vistam, peguem. Essa ordem é para nós, é para a igreja. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer o quê? Quem quer permanecer inabalável, diga amém. Tem que fazer o quê? Vestir, pegar o quê? A armadura de Deus. Porque lá em João diz que tem um ladrão, que ele veio para quê? Ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai destruir aqueles que estiverem revestidos da armadura do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Versículo 14. O que nós temos que vestir? Qual é a primeira peça da armadura? A verdade, que é representada pela couraça da... Meus irmãos, naquela época, a Judéia estava sob o domínio de Roma. E era muito comum as pessoas verem andando pelas ruas soldados romanos. E como é que eram as vestes? Se você já viu filmes antigos, como é que era a armadura do soldado romano? Ele tinha um capacete, que tinha aquela pelugem, lembra? Ele tinha um capacete, ele tinha uma couraça que protegia o quê? O seu peito, o seu tórax, os seus órgãos vitais. Ele tinha um cinto que ficava o quê? A sua espada. Ele tinha a parte de baixo que o cobria, e ele tinha as sandálias que ele usava para caminhar. E foi justamente pensando nisso, Paulo, sabendo que todo mundo conhecia a armadura de um soldado romano, foi por isso que Paulo fez essa correlação. Paulo pegou a armadura de um soldado romano e começou a representar a armadura de Deus como a armadura de um soldado romano, porque todos os dias as pessoas viam um soldado romano nas ruas. Então, quando Paulo fala couraça da justiça, Paulo está dizendo que você tem que proteger os seus órgãos vitais. Qual é o nosso principal órgão vital aqui na região do peito? Por que você tem que proteger o seu coração? Por que você tem que proteger o seu coração? Porque se você for atingido no coração, o que acontece com você? Aqui ninguém é feito de aço. Se o seu coração for atingido, você
Não é à toa que os oficiais de segurança pública, eles andam com o quê? Colete. Para proteger o quê? Os órgãos vitais, principalmente o coração. Agora vamos falar em termos espirituais. Por que eu tenho que proteger o meu coração? Se eu não proteger o meu coração, e Paulo está dizendo que a couraça que protege o nosso coração é a couraça da justiça, por que eu tenho que proteger o meu coração espiritualmente falando? Porque se o meu coração for atingido espiritualmente, o que acontece com ele? Ele morre. E se o meu coração espiritual morrer, o que acontece comigo? Eu morro junto. Pastor, como é que o meu coração espiritual morre? Mentira. Fofoca, mágoa, rancor, ressentimento. Você conhece isso? Você conhece isso? Essas coisas matam o nosso coração espiritual. E quando essas coisas entram no nosso coração, a nossa vida espiritual, ela faz o quê? Ela morre. E o diabo, ele adora isso, porque ele não precisa nem fazer força. Seu coração está machucado, seu coração está ferido, a couraça da justiça não te protegeu, porque você quis buscar a justiça dos homens, e quando Paulo está falando couraça da justiça, ele está se referindo à justiça dos homens ou à justiça de Deus? Então quem é que tem que fazer justiça por você? Deus e não você. E quando você tenta fazer justiça com as próprias mãos, o seu coração ele fica machucado, magoado, e você morre espiritualmente. E o diabo fica olhando de camarote. Por isso, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos firmar não na nossa justiça, mas na justiça de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus, o nosso Senhor, Ele não dorme. O salmista diz que o guarda de Israel, ele não dorme e nem cochila. Então, ao invés de ficar magoado, ao invés de ficar ressentido, você precisa colocar tudo isso nas mãos do Senhor e dizer para Ele: Senhor, Tu és a minha justiça. A couraça da justiça, a justiça de Deus, é ela quem protege o nosso coração. Posso ouvir um amém? E a couraça da justiça, ela se reveste da verdade. É por isso que o cristão tem que falar a verdade o tempo todo. Doa a quem doer. Com amor, com carinho. Mas tem que falar a verdade. Porque a mentira é uma brecha que Satanás usa para se infiltrar. Segunda peça da armadura, versículo 15. Tenham os pés calçados com o quê? Com a preparação do evangelho da paz, ou em outra versão diz as sandálias do evangelho da... Para que serve a sandália? Na minha época, sandália voava, mas não era o objetivo da sandália, né? E que mira boa que as nossas mães tinham, né, irmão? Ô mirazinha, a sandália acertava no alvo. Mas sandália não foi feita para voar, bem? Sandália foi feita para quê? Para proteger os pés, para a gente poder caminhar. O soldado hoje, quando ele veste o uniforme dele, o que ele usa para proteger os pés? A bota, o coturno. Então, veja que os pés que nos permitem caminhar na presença de Deus, eles têm que estar protegidos. Protegidos de que forma? Com a paz que vem do Senhor. E meus irmãos, a paz de Deus, ela permanece mesmo nos dias turbulentos. Quem está calçado com as sandálias da paz,
quando enfrenta dias turbulentos, não se abala, porque a paz, ela não vem de nós, a paz vem de quem? De Deus. Então, se você estiver caminhando e de repente o cenário mudar, de repente as coisas ficarem estranhas, de repente a luta se levantar e tudo mais parece que vai ruir ao nosso redor, lembre-se que o bom soldado de Cristo, ele caminha com as sandálias da paz. O mundo pode desabar, mas quem crê no Senhor permanece em paz. Aliás, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não foi isso? Então, se Ele nos deu paz, por que você está aflito? Se Ele te deu paz, por que você está angustiado? Se Ele te deu paz, saiba que as coisas podem ruir ao seu redor, mas a Bíblia diz: 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. É a palavra de Deus que diz isso, não é o pastor. Isaías capítulo 26, versículo 3, coloque na tela, por favor. O profeta Isaías falou sobre isso também. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, preste atenção nisso, tu, Senhor, conservarás em perfeita o que, igreja? Paz. Então o Senhor vai conservar em perfeita paz quem? Aquele cujo propósito é... E por que o propósito dele é firme? Porque ele confia em Deus. É a única maneira de você enfrentar as lutas. A única maneira de enfrentar as tribulações, as dificuldades e as adversidades é saber que Deus continua sustentando a sua vida, que Deus continua cuidando de você, que Deus continua mantendo firme o seu propósito, porque você continua confiando no poder de Deus. Couraça da justiça, sandálias ou preparação do evangelho da paz. Versículo 16. O escudo da fé. Para que serve um escudo? Para que serve um escudo? Escudo é para parar bala. É, gente. Hoje, você vê um policial com escudo, é para quê? Você acha que ele anda com aquilo porque ele gosta? Ah, que bonito andar com um escudo pesado na mão. O escudo é para quê? Para parar bala. Naquela época era para parar o quê? Flecha, espada. O escudo é para nos proteger do ataque do inimigo. Paulo está dizendo que a nossa única proteção contra o ataque do inimigo, sabe qual é? A fé. É saber que o inimigo pode se levantar, mas a Bíblia diz que ele virá por um caminho e fugirá por 7. Não porque eu sou alguém, não porque você é mais importante do que os outros, não, é porque a nossa fé permanece firme no Senhor. O escudo da fé nos mantém crendo, mesmo quando as situações ao nosso redor parecem falar o contrário. Lembra quando Jesus vinha andando sobre as águas? E todos acharam que era o quê? Eles pensaram que era o quê que estava chegando ali? Um fantasma. E ficaram assustados. E Pedro, né, quando falou, Jesus disse: eu sou Jesus. E Pedro falou o que para Jesus? Se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Eu quero ir até o Senhor. O que Jesus falou para Pedro? Pode vir. E Pedro, meus irmãos, desceu do barco e ele andou sobre as... Ele andou. Só que depois de alguns passos, ao invés de continuar olhando para Jesus, ele olhou para o quê? Para a tempestade. Ele olhou para a água agitada. E naquele momento ele começou a quê? E quando ele começou a afundar, ele fez o quê? Gritou: Senhor, me socorre. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o puxou de volta. Amém? Jesus o salvou. Mas o que Jesus disse para ele?
porque você duvidou, homem de pequena fé. A única maneira de permanecermos firmes, com o escudo na mão, impedindo o ataque do inimigo, é mantendo o que, meus irmãos? A fé. Deus não mudou. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba, Ele não ficou mais fraco, não. Deus não envelhece, sabia? Deus não perde, a gente envelhece. A gente vai envelhecendo, vai precisando de óculos, né? Vai precisando de um monte de coisa para ficar em pé. A gente, quando era mais jovem, pulava, dava pulo do sofá. Agora a gente tem que fazer uma alavanca. Devagarinho, para não quebrar nada. Mas Deus não fica velho não, gente. Isso quer dizer que Ele continua todo o poder. Então o que foi que mudou? Se não foi Deus, foi quem? Então não mude. Mantenha firme a sua fé, porque Ele continua sendo Deus. Porque Ele continua te amando. Ele continua cuidando de você. Então continue mantendo a sua fé firme. Continue sustentando o escudo da fé. Porque os dardos do maligno, eles vão ficar no chão. Mas para isso, você tem que embraçar o escudo da fé. Versículo 17. Capacete da salvação. O capacete protege o que, meus irmãos? A cabeça. Falando de uma maneira espiritual, o capacete da salvação protege a nossa mente, a nossa maneira de pensar. E nós vivemos num mundo onde todos os dias nós somos bombardeados por tantas ideologias que querem mudar a nossa maneira de pensar. A única maneira de não sucumbir a isso é fazendo o que a palavra de Deus nos ensina. E o que a palavra de Deus nos ensina com relação a guardar a nossa mente? Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o quê? O seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Veja que no versículo 1 Paulo diz para nós oferecermos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque isto é o nosso culto racional, é o culto que faz sentido para Deus. E depois ele diz para nós não vivermos conforme os padrões deste mundo, mas nós precisamos deixar que Deus nos... E como é que Deus nos transforma? Pela renovação da nossa mente. O capacete da salvação protege a nossa mente, porque a nossa mente ela foi transformada por Deus. Quem foi transformado por Deus aí, diga amém. Então você precisa do capacete da salvação, para que a sua mente não seja levada de volta para a maneira deste mundo de pensar. A sua mente precisa ser protegida. E somente a salvação, a certeza de que nós somos salvos para uma vida eterna com Deus, vai manter a nossa mente ligada ao Senhor. Você pode dizer amém? Então veja, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos voltar a Efésios 6,17. Perdão, Efésios 6,17. Então, o capacete da salvação, ele protege a nossa mente. Agora você percebe que até agora todas foram armas de defesa? Couraça da justiça, as sandálias dos pés, o capacete da salvação. Agora Paulo fala de uma arma que é poderosa para atacar. Ele fala do quê? Da espada do Espírito. E Paulo explica o que é a espada do Espírito. É a
Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, Jesus usou o que para atacar Satanás? A espada do Espírito. Quando Satanás o tentava, ele dizia: está escrito. Só que para você usar a espada do Espírito, você tem que fazer o quê? Como é que você vai manusear algo que você não conhece? Como é que você vai usar a palavra se você não conhece? Jesus usou a palavra porque ele conhecia a palavra. Está escrito. E Jesus citava. Aí se você fala assim: Satanás, está escrito. Ele vai dizer: o que está escrito? Esqueci. Então, meus irmãos, a espada do Espírito, ela é poderosa, porque é uma palavra que é uma espada afiada e cortante. Mas para usá-la, eu preciso conhecê-la. Eu preciso me debruçar sobre ela. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E isso ninguém pode fazer no seu lugar. Todos os dias você precisa dedicar tempo, buscar a presença de Deus, ler a palavra, se revestir da armadura, porque senão o ladrão vai vir e vai roubar. E se você não quer que ele roube aquilo que Deus já te deu, você precisa estar revestido da armadura de Deus. Você precisa estar preparado para a batalha. Você precisa entender que isto é vital. Meu irmão, minha irmã, se isso não fosse importante, isso não estava na Bíblia. Tudo que Deus deixou na Bíblia, Ele deixou porque é muito importante. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele disse: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você não guardar a palavra, se você não buscar a Deus, se você não aprender a manusear a espada do Espírito, você não vai conseguir vencer essa batalha. E eu estou pregando isto aqui nesta manhã para que você se prepare, meu irmão, minha irmã, porque nós estamos indo lá para fora, nós estamos indo atrás das almas que não conhecem a Jesus. E nós precisamos estar preparados para a batalha, amém? Porque nós estamos entrando no terreno do inimigo para saquear o inferno. E nós precisamos ter a exata dimensão do que isso significa. Ah, pastor, eu não quero luta não. Meu irmão, ela vai vir, você querendo ou não. A única coisa que nós podemos fazer é nos preparar adequadamente. Você pode dizer amém? E o Senhor mandou dizer para você o que nós precisamos fazer para nos prepararmos. Eu quero concluir dizendo para você nessa manhã o que ele disse a Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Depois de te mostrar que a armadura de Deus ela é importante para nós enfrentarmos essa batalha, eu quero concluir lembrando o que Deus disse a Josué, porque é o que o Senhor quer falar com você nessa manhã. O Senhor disse a Josué e fala também hoje ao seu coração: não foi isso que eu ordenei? Seja o quê? Forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você pode dar glória a Deus por isso, igreja? Por onde quer que você andar, o Senhor estará com você. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Se revista do poder de Deus. E enfrente as batalhas que chegarem, porque o Senhor estará contigo para te conduzir à vitória em nome de Jesus. Palavra do Senhor para a sua igreja nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar